Olá! Hoje eu vim trazer uma reflexão, uma palavra que tocou meu coração e eu gostaria de dividir com você. O texto que nós vamos usar para essa reflexão é o texto de Jó 42, a partir do versículo 13. E aí você já deve ter ouvido diversas mensagens sobre o livro de Jó, sobre o capítulo 42 de Jó, mas eu queria falar sobre um trechinho que me chamou muita atenção e que talvez toque também ao seu coração. A gente conhece a história de Jó, a gente sabe que Jó era um servo fiel, temente ao Senhor e que sofreu muito, teve perdas irreparáveis, mas que depois Deus foi lá no capítulo 42 e restituiu tudo que Jó tinha em dobro, né? Mas no versículo 13 do capítulo 42 diz assim: também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Eu não quero aqui fazer menção à preferência a mulheres ou a homens, ou levantar a bandeira a favor das mulheres, não é nada disso. O que eu quero que a gente pense através desse versículo é o amor de Jó, não só pelas filhas, mas também pelas filhas. Naquele momento em que Jó vivia, não era normal que as mulheres recebessem herança. As mulheres só recebiam a herança dos pais se não houvessem filhos homens. Então, na ausência de filhos homens, aí sim as mulheres recebiam herança. Mas fora isso, elas não recebiam, a herança era dos homens. Mas Jó faz diferente. Além do texto bíblico citar o nome das 3 filhas, e isso me faz entender a importância, não que elas fossem mais importantes, mas o que eu quero falar para vocês é que Jó coloca todos os filhos em pé de igualdade. Ele não faz diferença entre os filhos. Então, mas por que então não falou o nome dos homens e só das mulheres? Justamente porque as mulheres não eram citadas e só os homens. Então aqui a Bíblia mostra pra gente a importância que essas mulheres tinham na vida de Jó também. Os filhos tinham também a mesma importância que elas, mas já era normal. E aqui Jó, ele entrega a herança também às mulheres. E por que que isso é relatado no livro? Justamente porque isso não era normal que acontecesse. Foi algo que Jó fez diferente do que era acostumado, do que costumava se fazer naquele local, na sociedade daquele tempo. Hoje, as mulheres têm os mesmos direitos à herança, filhos e filhas têm direitos iguais na nossa lei, mas não era assim. Então a Bíblia, ela relata e ela especifica que as mulheres, as filhas de Jó, também receberam a herança. E eu fiquei pensando por quê que um pai daria a herança às suas filhas no momento onde isso não era comum. Hoje a gente pode falar, mas óbvio, ele tinha que dar a herança para as filhas. Não, naquele momento ele não tinha que dar a herança para as filhas. Não era proibido que ele desse, mas não era comum. E se ele não desse, era normal, era assim que funcionava. Só os homens recebiam a herança. E quando eu fiquei pensando, eu fiquei me questionando por que que Jó deu herança para as filhas, se isso não era comum. E aí eu pensei que Jó queria exatamente mostrar que para ele todos os filhos eram iguais. Jó tinha perdido 10 dos seus filhos, exatamente assim, 7 homens e 3 mulheres. E eu acredito que Jó tenha percebido que a dor da perda dos filhos era igual. Que os homens não doeu mais por ter perdido os filhos homens do que ter perdido as filhas mulheres. A dor era igual. Jó percebeu, quando perdeu os 10 filhos, que algo dentro dele mudou e o tamanho da perda dele era tão grande que não tinha como diferenciar qual era mais importante do que o outro. Então, quando ele tem novamente esses 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, ele quer fazer diferente. Ele quer mostrar para a sociedade, ele quer mostrar para nós que lemos hoje, que para Deus nós somos todos iguais e para ele, naquele momento, todos os filhos deles deveriam ter os mesmos direitos. Ele sentiu a dor de perder e ele sentiu que ele precisava fazer algo que ninguém fazia por todos os filhos. Sabe, às vezes a gente só consegue perceber as coisas quando a gente perde,
quando a gente não tem mais jeito de resolver. Aí a gente quer consertar as coisas. Jó teve a oportunidade. Eu não sei se antes, com os filhos que morreram, se ele faria a mesma coisa. Eu acredito que não. Porque Jó conseguiu entender que os filhos tinham o mesmo valor, independente do que a lei dizia. A lei permitia que só os homens tivessem. Ele não burlou a lei, ele foi além da lei. Ele não agiu como a lei previa, mas ele não estava dizendo que eu vou desobedecer a lei. Ele estava dizendo o meu amor pelos meus filhos vai além do que a lei estabelece. E Deus fez isso por nós. Deus nos amou e nos deu herança igual, a vida eterna no céu. Ele não estabeleceu que alguns deveriam receber e outros não. Basta que a gente queira estar junto com Ele. E a herança é igual para mim e para você que queira ir até o céu. Porque tem filho que abre mão da herança, infelizmente. Mas o Senhor nos deu, é nossa. Então, se apegue, tome posse dessa herança que Deus te deu, porque Ele não fez diferença. Ele não deu para um mais do que deu para outro. Ele nos ama da mesma forma. É comum aqui no nosso meio, na terra, que haja com os outros de acordo com que as pessoas agem conosco. Então é fácil a gente amar mais a um do que a outro. É fácil a gente querer ajudar mais a um do que a outros. Existem famílias que enfrentam esses dilemas de filhos que se acham preteridos, de pais que preferem e que gostam ou que ajudam mais um do que a outro. É muito comum, infelizmente. Mas Jó teve a experiência de perder todos os 10 de uma vez. E quando ele teve de novo os 10 filhos, são novos filhos, ele quis fazer diferente. Ele quis deixar um exemplo para todos os outros pais, dizendo: olha, os seus filhos, quando você perder, vai doer da mesma forma. O que Jó fez naquele momento era algo radical para aquele momento, era algo que não era costume daquele povo, daquele local, mas Jó quis deixar um exemplo de amor pelos seus filhos. E Deus nos ama assim. Deus nos deu esse exemplo. Ele nos ama de forma igual. Não se sinta inferior a outro, não se sinta preterido, porque Deus te ama da mesma forma. Então, o que eu quero dizer para você é que a herança que Jó deixou para as suas filhas também, igual aos seus filhos, foi algo muito especial e eu tenho certeza que as filhas de Jó não esperavam aquilo. Eu tenho certeza que aquilo surpreendeu todo mundo porque não era comum. Jó precisou perder os filhos, mas ele não perdeu a oportunidade de fazer diferente. Então, se hoje você precisa fazer diferente, o que é esse fazer diferente? É talvez perceber as pessoas que estão ao seu redor e valorizar as pessoas que estão ao seu redor. É talvez mostrar para quem você ama que você realmente ama. Porque um pai ama seus filhos. E Jó amava as suas filhas. A gente vê lá no capítulo 1 o cuidado que ele tinha com os seus filhos. Jó já amava as filhas, mas ele quis fazer algo maior. Ele quis ir além do que era normal. Então faça isso. Vá além. Quando todos acham que você só precisa respeitar, ame mais do que a pessoa espera. Mostre esse amor, porque Deus revelou esse amor por nós. Acima de qualquer outra pessoa, acima de qualquer outra prova de amor, Deus fez por nós e garantiu, deixou a nossa herança ali para nós. E Jó fez isso pelas suas filhas. Ele não morreu pelas suas filhas, mas ele fez algo além do que era normal. Então recomece, faça diferente, dê oportunidades a você mesmo de demonstrar esse amor. Dê oportunidade a você mesmo de mostrar que o amor de Deus é capaz de superar todas as coisas. Então vá além do que esperam de você, como Jó fez. Não espere você perder para ter uma nova oportunidade. Aproveite a oportunidade que você já tem. Não espere você chorar para dizer por que eu não fiz antes. Faça hoje, faça agora. Termina de ver esse vídeo, pega o telefone, fala com quem você tem que falar. E, sabe, demonstra amor.
porque é isso que nós estamos precisando. O amor de um pai que já tinha perdido os seus filhos e sabia que uma hora perderia de novo porque é natural, mas ele queria aproveitar todo o tempo perdido. Ele queria fazer diferente, ele queria fazer além do que ele fazia. Lembra que Jó fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência que Jó teve com Deus foi uma experiência que mudou radicalmente a vida dele e interferiu também no modo como ele vivia e no modo como ele agia com os seus próprios filhos. Ele já era um pai amoroso e zeloso, mas certamente Jó passou a fechar todas as brechinhas que ele podia encontrar. E Jó passou a ser muito melhor do que ele era. Então não espere perder como Jó perdeu. Aproveite a oportunidade hoje. Do jeito que essas filhas que não estariam ali dentro do testamento, Jó fez questão de distribuir a herança dele com as filhas também, fazendo com que elas se sentissem tão amadas, tão respeitadas e tão valorizadas, porque as mulheres não eram valorizadas dessa forma, né, em relação às suas finanças. Mas Jó fez com que as suas filhas se sentissem também valorizadas e importantes. Deus fez isso por você. Ele te deu um valor, ele te deu uma herança, ele te deu algo que você não tinha direito, mas ele fez por você e ele deu por você. Você não tinha direito a ir para o céu, mas ele te deu esse direito, ele te deu essa herança, então não abra a mão dela. Porque um filho pode ter toda a herança do seu pai e gastar assim, e a gente conhece textos que falam sobre isso. Mas dê valor, valorize, guarde com todo cuidado, não abra a mão da herança que Deus te deu. Deus abençoe a sua vida.